Será que nós finalmente vamos deixar a agenda negativa da energia e vamos olhar para a energia como uma vantagem extraordinária comparativa do Brasil, que é o país da transição energética, né, e que poderia usar o nosso potencial de energia e do gás do pré-sal para reindustrializar o Brasil? Então, professor, a gente vai conseguir vencer a agenda negativa e construir uma agenda positiva de desenvolvimento para a energia? Então, eu primeiro queria falar uma coisa, um comentário sobre o que você disse. Apesar da Abrace eventualmente aparecer com uma agenda reativa, eu acho que é uma agenda importantíssima, que é justamente defender o consumidor brasileiro. Nós vivemos numa situação de ter um custo de energia dos mais baratos do mundo e uma tarifa que é das mais caras, porque no meio tem uma quantidade de impostos, encargos muito grande. Então, é fundamental esse papel que a Abrace vem fazendo e que agora outras instituições também de pequenos consumidores vêm fazendo para tentar equilibrar a situação. Não dá só para se criar custos. Você tem que ver como gerenciar o setor, fazer o setor crescer, ter expansão, mas sem, com isso, você onerar desnecessariamente o consumidor. Então, eu queria dizer o seguinte, eu acho que é importante de discutir, concordo plenamente, outras questões propositivas, mas não abandonem esse papel, porque vocês hoje são fundamentais nessa defesa do consumidor. A modernização ela é um conjunto de ações que são criados e desenvolvidos ao longo do tempo e que, durante um determinado período, vão mudar a direção do setor para um setor que tenha mais eficiência. Então, quando a gente fala em modernização, eu acho que o primeiro ponto, que até você tocou no novo governo, né, um governo que começa agora, é muito importante o governo dar as cartas para a gente poder saber para onde a gente quer ir, né? Porque para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E muito da falta de efetividade das medidas de modernização do Brasil, elas vêm da dificuldade do próprio governo dar um direcionamento para essa modernização. A modernização, na minha visão, ela passa por alguns elementos principais. São eles, em primeiro lugar, a melhoria na formação do preço, em todas as suas dimensões. O preço ele é o vetor da eficiência, o preço ele é o elemento que conduz as boas e as más notícias sobre a situação de suprimento do sistema, e a gente precisa melhorar o sinal do preço do Brasil em todas as dimensões. Preços no mercado de curto prazo, preços nos leilões, preços nos mercados de energia, de contratos e tudo mais. Segundo, eu acho que a gente precisa reconhecer bem qual é o valor que cada fonte agrega ao sistema, qual é o valor dos serviços que essas fontes estão agregando ao sistema, e essas fontes, hoje, elas são fontes de geração, elas são fontes de geração conectadas na distribuição, são fontes de transmissão, os serviços que essas tecnologias, hoje, que são diversas, agregam, é muito grande. Terceiro, tratar da segurança de mercado. A gente precisa ter um mercado que seja seguro financeiramente e garanta que as transações vão ocorrer dentro de limites de riscos aceitáveis de uma forma sistêmica. E tudo isso é, na verdade, feito para conversar com o que hoje é uma realidade, não é um objetivo por si só, mas é uma realidade, que é a abertura do mercado, a abertura do mercado livre, né, que é o direito à portabilidade da conta de luz para todos os consumidores, como um vetor de eficiência do setor para uma melhoria na qualidade da energia e no custo da energia para o consumidor final. O Brasil, em termos de potencial, ele está muito bem, ele pode fazer essa transformação energética. Eu chamo de transformação, porque é transformar a economia brasileira, que está seguindo uma trajetória e que tem uma oportunidade muito grande de reindustrialização, inclusive a partir da energia. É claro que a gente tem outros setores relevantes, como é o agrobusiness, setores da bioeconomia, a Amazônia, que está muito em discussão. A gente tem, sim, uma potencialidade muito grande, mas o Brasil ele precisa mais do que ter o potencial, ele tem essa vantagem comparativa natural, mas é preciso que o país transforme esta vantagem comparativa em vantagem competitiva.
E é muito importante que haja um posicionamento por meio do governo federal, mostrando o interesse e a intenção de colocar o Brasil neste cenário internacional de mudanças climáticas e transição energética. E, infelizmente, nós passamos um período em que o Brasil não foi forte nesse posicionamento e tampouco nas suas ações. Essa pauta da transição energética, para ela não criar mais desigualdade do que já existe hoje, porque os países em desenvolvimento, se não forem ouvidos e não participarem dessa conversa, o abismo vai ser ainda maior, né? A gente tem que reduzir esses abismos, tem que pensar no mundo, e não adianta nada um mundo que você tem menos carbono, mas de outro lado, um monte de gente morrendo de fome e todas as dificuldades que a gente tem, né? Você tem que pensar em todos os aspectos, de novo, da multidisciplinariedade que tem a transição energética. O mesmo remédio que cura, ele pode matar, né? Ou seja, na hora que você começa a evoluir uma indústria, desenvolver uma indústria, e você estabelece alguns benefícios, alguns subsídios, né, que a gente conhece, esses subsídios eles são importantes para que aquele segmento, né, que você quer desenvolver, ele fortaleça e evolua. Agora, tem um certo momento em que o paciente já pode andar pelas próprias pernas e você não precisa mais continuar dando ele aquele remédio, né? E é o que está acontecendo com o setor. A gente olhou que vários segmentos se desenvolveram com base em fortes subsídios e que no momento em que estes setores não mais precisavam, a gente continua vendo uma pressão enorme, né, desses segmentos de continuar se aproveitando dessa situação competitiva especial. Essa é a situação que a gente vê na geração renovável, né? A gente tem o subsídio de 50% da tarifa fio, numa das tecnologias que hoje são tecnologias mais baratas de geração, né? A gente vê a mesma coisa acontecendo, né, na distribuição do custo da transmissão, né, onde a gente tinha um benefício, né, dado à geração mais distante dos polos consumidores, que ela passou a ser, com o sinal locacional, talvez um pouco prejudicial para a eólica, para a solar, mas muito benéfica para o consumidor que está próximo à fonte de geração. E a gente vê continuamente essas forças, né, esses segmentos do setor querendo manter subsídios específicos. E esse é o grande problema do setor. O setor hoje, né, não permite mais esse tipo de benefício quando a gente já alcançou o objetivo principal, que era desenvolver aquele segmento, né? Hoje, os segmentos que a gente tem falado que ainda se beneficiam de subsídios, a geração distribuída e a geração renovável, querem manter esses benefícios em detrimento da alocação mais eficiente de recursos dentro do setor elétrico. Então, é essa bandeira que a gente vem levantando e discutindo para que a gente faça isso de uma forma tranquila, né, uma transição para um novo sistema que seja mais justo e que dê oportunidade também às outras tecnologias. Gás natural do pré-sal, se ficar um combustível mais competitivo, até o momento, a grande âncora, nós todos sabemos, é o setor elétrico, né, que gera aquela demanda agregada que permite os investimentos, mas um gás natural substituindo o diesel no transporte de carga é alguma coisa interessante. A gente já até estudou isso no passado, e se a gente pegar uma parte da frota de transporte de carga de longa distância, que consome bilhões de litros de diesel por ano, e pensar no programa a gás, você tem uma nova âncora, e você reduz emissões e você reduz custos, porque inclusive você reduz também a dependência à importação, que boa parte do diesel é importado. Então, estou dando o primeiro exemplo de um fóssil contra fóssil, só para não parecer que eu só penso em coisas verdes, é de propósito que eu estou escolhendo uma tecnologia, uma possibilidade que não é necessariamente renovável, mas que traz um benefício no curto prazo. Não quero demonizar esse gás. O gás das térmicas da Eletrobras, da lei de desestatização da Eletrobras, esse a gente deve realmente combater, porque ele causa aumento de tarifas e ele causa aumento de emissões. Esse é o prêmio ao contrário, é o prêmio maluco, o prêmio cinza, né? Eu vou pagar mais para ter mais emissão. Não deveria sequer existir.
todo esse movimento, né, de descarbonização, de pensar uma neoindustrialização para o Brasil, ele precisa vir também com uma pauta de inclusão social, aumento da diversidade social, aumento da diversidade nesses ecossistemas, nesses fóruns. Nós precisamos de mais pessoas negras, precisamos de mais pessoas indígenas, de mais pessoas que estão na base da pirâmide hoje pensando as soluções. Então, essa é uma pauta também central para o ICS. E a importância da inovação tecnológica, né? O Brasil precisa construir acúmulo de capacidade de dar saltos tecnológicos. A gente está numa corrida hoje, o Brasil está numa corrida com risco, de fato, de ficar para trás. Então, realmente, todo esse processo de descarbonização da indústria tem de vir ao cargo de mais desenvolvimento tecnológico, de mais propriedade intelectual no Brasil, enfim, né, de fortalecimento da base de startups, aceleradoras, enfim, para a gente conseguir estar numa paridade melhor, digamos assim, nesse ambiente global. Eu acho que a indústria, juntando com o setor de energia, se tivesse uma relação mais, assim, um planejamento muito mais afinado entre que tipo de energia as indústrias vão utilizar para que seus produtos sejam mais sustentáveis e que processos... Porque acho que a nossa saída e a saída da indústria é, sim, a gente exportar e usar nacionalmente produtos sustentáveis e ter este diferencial no mundo. O Brasil é o país que mais capacidade tem em produzir produtos de baixo carbono, uma pegada de carbono muito mais baixa do que qualquer outro país. Se a gente consegue se posicionar para isso e investir para isso, e não pensar na próxima térmica a carvão ou a diesel, e ao contrário, como é que eu descarbonizo a minha própria indústria para vender com ágil para os países de fora, eu acho que a gente tem capacidade de atrair investimento para produzir nacionalmente para o público nacional e, logicamente, para exportação. Nós temos uma empresa de pesquisa energética que tem uma diretoria específica sobre petróleo, gás natural e biocombustíveis, que faz as projeções. E eu sigo as projeções do PDE. Então, assim, tem oferta? Tem, porque o PDE diz que tem. Ponto. Então, estamos na base, né? Aí nós vamos para o segundo passo. Como é que você aumenta o aproveitamento do gás no tratamento do pré-sal? Primeiro, você tem que vencer barreiras que dizem respeito à qualidade do gás. E assim é que você tem projetos importantes como em pesquisa, desenvolvimento e inovação para vencer esses desafios. E aí você tem que falar em materiais, em equipamentos, etc. E os contratos de concessão dão esse espaço, mas você tem que enxergar a reinjeção em 3 dimensões. A primeira delas a reinjeção técnica, ela é necessária. Você tem que estimular o reservatório para que o reservatório produza óleo. E a relação a que a gente chama de RGO no pré-sal é muito maior do que a média brasileira. Então, existe um gás que, até por características de contaminantes, há uma natural tendência dele ser reinjetado. Isso é a reinjeção técnica. E existe aquela reinjeção que se dá por 2 razões: decisão do agente econômico e barreiras de entrada. É aqui que a gente tem que trabalhar, tá? Então, a primeira coisa é entender com clareza o que é reinjeção, de que volume você está falando, de um rato ou de um elefante, para fazer reinjeção técnica. E o que resta? O que você tem que fazer no campo da política pública que desdobra em regulação. Então, eu enxergo esse problema desse jeito. E o nosso papel é fazer a regulação na hora certa, de maneira célebre, de maneira eficiente, de maneira produtiva, transparente e com accountability. A indústria tem que se abrir para o mundo. Até porque, na nossa área de energia, ela vai ter que incorporar tecnologias importantes de eficiência energética, né? Que o Brasil é muito bom, mas a gente pode trazer novas tecnologias junto. Então, respondendo a sua pergunta,
A gente tem que mudar o modelo de crescimento industrial para que a gente possa, de fato, utilizar a oferta de energia no Brasil. Assim, se beneficiar da qualidade de fontes que o Brasil tem. A gente tem fontes de todos os tipos no Brasil para todo tipo de demanda. É importante que a sociedade saiba que hoje existe uma instituição que congrega uma série de associações e entidades preocupadas com a energia elétrica no Brasil e com o atendimento ao consumidor. Como eu já mencionei mais de uma vez, nós queremos ir além de pagarmos a conta no final do mês. Nós queremos participar da discussão. Porque, vejam, a maior parte dos produtos, né, e a maior parte dos serviços, o consumidor do bem ou do serviço ele pode optar por não usá-lo ou não contratá-lo. Mas a energia elétrica não, porque é imprescindível. O Brasil hoje tem 99%, quase 100% de atendimento de energia elétrica para a população brasileira. É o serviço público mais abrangente, mas tem que ser 100%. Em primeiro lugar, tem que ser 100%. E tem que ser barato. E tem que ser uma energia limpa. Então, essas são as bandeiras que nós estamos carregando. Então, você pergunta qual é a nossa meta. A nossa meta é transformar em realidade essa nossa meta. Fazer com que o custo da energia no Brasil, paulatinamente, porque não será de uma hora para outra, paulatinamente, ele passe a ocupar no ranking de preços a posição que deve, que é de uma das mais baratas do mundo. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é disponibilidade, né? Hoje a gente está num momento onde existe sobra de energia, os preços estão baixos, mas a gente já passou por racionamentos e já passou por momentos de restrição de oferta importantes. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é isso. A segunda delas é ter uma energia de qualidade, porque para você trabalhar com energia, para você ter processo industrial, você precisa de qualidade de energia disponível, com qualidade para você utilizar. E a terceira coisa é o tema do custo. E por que a gente precisa de custo? A gente não precisa de custo porque a gente quer ganhar mais dinheiro. A gente precisa de custo de energia para que a gente possa competir no mercado internacional. E o Brasil tem perdido espaço no mercado internacional, tem perdido espaço, a indústria brasileira tem perdido espaço aqui dentro do próprio Brasil. Tá? Nós estamos, em alguns momentos, invadidos por outros produtos, por outros ofertantes de produtos, e nós precisamos reagir. E uma das coisas que a gente precisa realmente ter disponível e a um custo correto é a energia. É claríssimo hoje que o mundo está, né, em um processo de transição para a indústria de baixo carbono. Nós vamos descarbonizar. Isso não tem dúvida, nós já estamos descarbonizando. Okay? Esse processo já está em curso e ele pode ser mais rápido ou mais devagar, exatamente dependente de algumas questões que eu vou comentar, mas que você já citou aí rapidamente. Tá? A sociedade precisa entender isso. A gente precisa, de fato, de incentivos para que isso aconteça. Tá? Incentivos da própria sociedade, do próprio governo, okay? Dos governos. Olha o que aconteceu hoje, por exemplo, né, o grande investimento que os Estados Unidos está fazendo, né, o famoso IRA, né, que é o Inflation Reduction Act, que é um fundo de 400 bilhões de dólares sendo investidos em energia. A Europa está, no mesmo modo, fazendo seus investimentos, dando seus incentivos governamentais para acelerar essa transição energética. Mas essa transição energética tem que ser alinhada com foco na indústria, que é o grande consumidor, não no setor em si, que é o seu grande comentário, tá? E ele é verdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa transição para que, de fato, ela venha de maneira sustentável, em um setor de energia sustentável, mas, ao mesmo tempo, em um setor consumidor sustentável. Não adianta a gente pensar na produção do hidrogênio verde por si só, sem entendermos onde é que esse hidrogênio verde está melhor alocado, sem entender onde é que ele agrega mais valor
mais valor para a sociedade. O governo tem que se cuidar e tem que reassumir o seu papel de gestor e formulador das políticas públicas do país. E a energia elétrica é absolutamente essencial. Não dá para deixar toda a política de energia ser formulada a partir de, como você disse mesmo, de pequenos lobbies que olham um problema unicamente de um foco e acaba gerando custo para toda uma cadeia da sociedade, até inviabilizando, por exemplo, algumas fontes energéticas que são fundamentais nessa transição. Então você tem toda a razão. Ou o governo assume o seu papel de formulador da política pública, ou aí pode acontecer esse cenário que você está colocando mesmo. Ou seja, em vez de a gente usar a grande vantagem que o país tem num cenário de transição energética, nós vamos usar isso aí, ou seja, vamos criar um monte de fontes de energias boas, bonitas e baratas, e o consumidor de energia vai ficar pagando caro demais, quer dizer, inibindo o crescimento do país.